Fala galera, beleza? Tudo em ordem, tudo certinho? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Helder, mestre em matemática, beleza? Estamos continuando aqui o nosso estudo das nossas equações do segundo grau, tá? Se você ainda não viu os outros vídeos, veja os vídeos anteriores, clica aí no link da descrição que você vai ser direcionado aos vídeos anteriores, beleza? Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like, ajuda bastante a eu estar sempre trazendo conteúdo para vocês, beleza? Vamos embora estudar. Hoje a nossa aula ela vai ser voltada para a gente fazer uma análise do valor de delta, já que a gente já aprendeu como utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Para qualquer tipo de equação, a gente vai fazer uma simples análise. O que é que acontece quando o delta tem esses três valores aí, tá? Então a gente pode ter, né? Se a gente observar a segunda parte da fórmula de Bhaskara, a gente tem essa equação x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a, tá? E o delta ele pode ter três valores, né? Ele pode ser um valor positivo, ele pode ser o zero, ele pode ser um valor negativo. O que é que acontece com a minha equação com esses três casos? Vamos analisar. Quando o delta é positivo, então essa raiz quadrada aqui do delta, ela também é positiva. Isso significa que eu vou ter um x1 diferente de x2. Por quê? Ó, vamos analisar rapidinho aqui, ó. Vamos pegar, digamos que você está calculando o delta, calculou o delta, quer dizer, né? E você foi substituir e encontrou isso daqui, ó. Tá? Um exemplo bem prático. Ó, 9 não é um número positivo, então significa que o meu delta foi positivo. Logo, essa raiz quadrada desse 9, ela também vai ser positiva, né? Isso aqui vai dar positivo. Então, no próximo cálculo, eu vou ter duas operações diferentes, né? No caso aqui, a raiz quadrada de 9 é 3. Eu ia ficar com menos 4 mais raiz de 3 dividido por 2. E a outra operação seria menos 4 menos 3 dividido por 2. Então, eu teria duas operações que dariam dois valores diferentes. E isso daqui vai me dizer que eu vou ter um x1 diferente do x2. Ou seja, em outras palavras, eu vou ter duas soluções. Beleza? Então é isso que acontece. Vamos ver quando o delta dá zero. Então, quando o delta é zero, isso significa que a minha raiz quadrada do delta, né, já que é zero, também vai ser zero. E no final das contas, eu vou ter um x1 igual a um x2. Então, um exemplo. Digamos que você está calculando lá. Você encontrou uma equação que está escrita assim, ó, mais 5 mais ou menos a raiz de zero, né, que o delta você calculou, digamos que foi zero, dividido por 2 vezes 2, tá? Então, o que é que significa? Se o delta for zero, significa que isso daqui vai dar zero. Logo, essa parcela daqui, ó, esse mais e menos aqui, ele não vai influenciar, porque eu vou ter uma coisa assim, ó, x igual a mais 5 mais ou menos zero, dividido por 4. E somar 0 e subtrair 0 não vai adiantar de nada. Isso é a mesma coisa que 5 sobre 4. Ou seja, quando isso aqui acontece, eu vou ter um x1 igual a x2. Logo, eu vou ter apenas uma solução para essa equação. Tá? E o último caso, quando o delta dá negativo, o que é que acontece? Bom, pelos estudos das raízes, né? As raízes de índice par, uma raiz quadrada também é índice par. Quando a gente tem um delta negativo, a gente não tem como calcular a raiz quadrada nos números reais sendo negativo, né? O radicando. Logo, isso daqui vai dar um resultado de conjunto vazio, porque a gente está trabalhando os números reais. Ou seja, eu não tenho solução. Então, para isso daqui, ó, não existe solução real, tá? Porque a gente está trabalhando com os números reais. Então, um exemplo prático aqui, ó, x igual a, sei lá, você está calculando lá a segunda parte, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 4, dividido por 2 vezes 1. Ó, eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo. Isso daqui não existe nos números reais, que não tem solução. Logo, quando você encontrar isso aqui, ó, você vai dizer que o x1 e o x2 eles não pertencem ao conjunto dos números reais.
Ou seja, você diz que não existe solução, tá? Que a gente está trabalhando os números reais, tranquilo? Vamos ver uns exemplos aqui para ver como é que a gente pode ver isso aí. Então, galera, aqui é o seguinte, eu coloquei 3 equações para a gente ir analisando o valor de delta e ver como é que vai se comportar cada situação. Então, eu peguei aqui essa equação, vamos lá calcular a fórmula de Bhaskara, né? Utilizar a fórmula de Bhaskara para calcular o valor dessa equação. Então, eu tenho que A é 1, o B está do lado do x é menos 5 e o C é um número solto, 4. Então, primeira parte, delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser, quem é b? Menos 5 ao quadrado, menos 4 eu repito, que é da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, o delta vai dar menos 5 ao quadrado, 25, positivo. 4 vezes 4, 16, jogo de sinais, negativo. Então, o delta vai dar 9. 9 é positivo. Tá? Então, vamos ver o que acontece com a quantidade de soluções quando o delta é positivo. Então, x igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2a. Segunda parte da fórmula de Bhaskara. Então, x vai ser menos da fórmula, com o menos do b, menos 5 aqui, ó. Mais ou menos raiz de 9, que é o delta que a gente calculou, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Tá? Então, x vai ser menos com menos ali vira um mais, né? Mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2. Então, aqui o que é que vai acontecer? Eu vou ter que separar em duas contas, né? Porque eu vou ter que fazer o x1, que eu pego o positivo do 3, né? 5 mais 3 dividido por 2. E o x2, que eu pego o negativo desse 3 aqui, 5 menos 3 dividido por 2. Isso aqui dá 8 dividido por 2, 4. Isso aqui dá 2 dividido por 2, 1. Então veja que eu tenho duas soluções diferentes, ó. Eu tenho 4 e tenho 1, tá? Então bateu com aquela nossa informação. Então vamos ver quando o delta dá outro valor. Então vamos de novo aqui, ó, na outra equação. Quem é A? A vale 1, B vale menos 6, C vale 9. Então delta, B ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser, quem é B? Menos 6 ao quadrado. Menos 4 eu repito da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Então, o delta vai ser 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4 vezes 9, também 36, só que menos. 36 menos 36, 0. Ó, delta deu 0. Então, vamos ver o que é que acontece. X vai ser menos B, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2A. Então, x vai ser menos 6, né? Então, eu tenho 6 aqui e já tinha um menos da fórmula antes. Menos aqui. Mais ou menos raiz quadrada de 0 dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, x vai ser, ó, esse menos com o menos da fórmula vira mais 6. Mais ou menos raiz quadrada de 0, 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, veja que aconteceu aquela situação. Somar 0 ou subtrair 0 não vai dar em nada, mas vamos mostrar isso a vocês, ó. Então, vou puxar aqui duas setinhas, né? Vou calcular o x1 usando o mais 0, né? 6 mais 0 dividido por 2. E o x2, 6 menos 0 dividido por 2. Então, 6 mais 0 é 6, dividido por 2 vai dar 3. 6 menos 0 é 6, dividido por 2 dá 3. Ó, aí você vai dizer, professor, tem duas soluções. Não, tem duas soluções, porém as duas são iguais. Então, a gente só tem uma solução. Tá? Então, esse número aqui é igual a esse, ó. Eu só tenho uma solução. Aqui eu tenho dois valores diferentes, eu tenho duas soluções. Beleza? E esse último aqui, ó. Vamos ver o que é que acontece? Bom, vamos lá. Quem é A? A é 1. Quem é B? 3. Quem é C? Quem é C? 4. Então, delta. Já vou substituir direto, tá? Então, 3 ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes 1, vezes o C, que é 4.
Então o delta vai ser 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 9 menos 16 vai dar menos 7. Ó, delta foi negativo aqui. Vamos ver o que acontece? Então x vai ser menos b, né? Menos 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 7, dividido por 2 vezes 1. Aqui, galera, acontece aquela situação, ó. Eu tenho uma raiz quadrada de número negativo. Isso daqui não tem solução em números reais. Então, quando você encontrar uma equação do segundo grau que tem uma raiz, que eu quero calcular a raiz quadrada, né? Negativo, não tem como. Ou seja, quando tu calcular e o delta der negativo, isso significa que não tem solução essa equação. Tá beleza? Então, guarda na cabeça de vocês. Delta positivo, duas soluções diferentes. Delta deu zero, eu só vou ter uma solução, né? As duas são iguais. Tá? E quando o delta é negativo, eu não tenho solução para aquela equação. Belezinha? Então é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, só deixar mensagens aí que eu estarei respondendo a vocês. Tranquilo? Valeu, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.